Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa segunda-feira. Hoje vamos falar sobre diversos temas, saúde, economia, vamos falar também de parte jurídica, os nossos assuntos internacionais, como de praxe, política e muito mais. Tudo isso depois da nossa abertura. Muito boa tarde, estamos com o Da Hora desta segunda-feira, começando agora, com o nosso convidado de hoje, Carlos Guimarães, que é vice-presidente da CNB e é tabelião também. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigada pela sua participação hoje no Da Hora. Muito obrigado. E com o Gabriel, que já falou, né? Gabriel já fez a abertura aí. Muito boa tarde, Carlos. Seja muito bem-vindo. Eu creio que hoje a gente vai esclarecer diversos temas com a sua presença aqui, para quem está em casa ficar muito bem informado. Tirar dúvidas, né, Gabriel? Estamos aqui para isso. Exatamente. E é isso. E vamos falar agora das datas comemorativas, porque nesta segunda-feira, dia 24 de abril, comemora-se o Dia Mundial de Combate à Meningite, Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. A língua brasileira de sinais é uma importante ferramenta de inclusão social e a forma de comunicação e expressão de natureza visual motora, utilizada pela comunidade surda. E comemora-se também a data, né, que a LIBA foi oficialmente reconhecida e regulamentada por lei. E a gente comemora também o Dia da Diplomacia para a Paz. É isso, datas muito importantes. E nesse início de programa, você confere a previsão do tempo para hoje e para esse início da última semana do mês de abril. Olá pessoal, conforme divulgado pela FUNSEMI, este final de semana foi marcado pela predominância de estabilidade atmosférica, sol e poucas nuvens. Vai chover em algumas localidades, principalmente sobre a faixa litorânea do estado, com destaque para a cidade de Acaru com 22 milímetros, seguido de Cruz com 20 milímetros. Esta segunda-feira não será diferente. É esperado condição de estabilidade atmosférica, sol, com poucas nuvens até momentos de sem nuvens em praticamente todo o estado. No entanto, há uma possibilidade de chuva rápida e isolada sobre o litoral norte durante o período da tarde e no Cariri durante o período da noite. Para terça e quarta-feira, esperado céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com chuvas isoladas na faixa litorânea do estado e na região do Cariri. Na faixa litorânea do estado, principalmente para o período da tarde, devido à circulação de brisa, e na região do Cariri durante a noite e madrugada. Mas aí você me pergunta, desde a semana passada, uma predominância de estabilidade atmosférica em plena quadra chuvosa. Bom, isso se deve a uma explicação muito simples: o aquecimento do Atlântico Tropical Norte, que favoreceu o deslocamento da zona de convergência intertropical para o hemisfério norte, afastando ela aqui da nossa região. Consequentemente isso, as chuvas se devem só por efeitos locais, como a interação da circulação de vento com relevo, temperatura e umidade, e também efeitos de brisa. Ou seja, as chuvas devem-se mais por condições locais. As chuvas previstas por grandes escalas estão desfavoráveis em decorrência mesmo do posicionamento das ECIT que está sobre o hemisfério norte. Para maiores informações, você já sabe, acesse o nosso site funsemi.br, utilize o nosso aplicativo FUNSEMI Tempo. Conte com a gente sempre. Um forte abraço. É isso. E a conta de luz da Enel dos cearenses ficou mais cara desde sábado. O aumento é de 3,62% e foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica após a autorização do governo do presidente Lula. Recentemente, o Ministério Público do Ceará entrou com uma ação civil pública contra a empresa de energia por dano moral coletivo aos consumidores em razão da má prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. O valor da multa proposta é de 46 milhões, segundo o MPCE.
E a baixa qualidade dos serviços também é um dos motivos. E o aumento abusivo da tarifa este ano, de 24%, é uma irregularidade no cumprimento das regras do contrato de concessão da empresa com o Estado do Ceará. É isso, a gente já abordou esse tema aqui na semana passada, realmente... Mas agora realmente... um aumento, né, para o bolso do consumidor. E nessa quarta-feira, o Congresso pode se reunir para votar projetos de lei e vetos. E o requerimento para a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito destinada a investigar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro pode ser lido. Inicialmente, a sessão do Congresso Nacional estava agendada para terça-feira da semana passada, mas devido ao requerimento apresentado por líderes da maioria do Senado e da Câmara, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, resolveu adiar a reunião para esta quarta-feira. A minha busca foi de fazer a conciliação de oposição com situação, minoria com maioria, obviamente cada qual tem a sua posição, mas é preciso decidir. E diante do dilema que foi posto e do requerimento da maioria do Senado e da Câmara, houve por bem a presidência de decidir pelo adiamento da sessão do Congresso Nacional para o dia 26. A justificativa para o adiamento foi a apresentação de um projeto de lei do Congresso Nacional que garantirá margem orçamentária para o pagamento do piso da enfermagem. O texto deverá ser votado junto com os que já estavam na pauta. Há de nossa parte, da parte do governo, o acordo para que a própria sessão seja inaugurada e aberta com a leitura de quaisquer requerimentos que estejam pendentes e, na sequência, com a deliberação sobre os vetos que foram acordados e com a deliberação dos projetos de lei. Um requerimento que deve ser lido é o que solicita a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar as invasões ocorridas no dia 8 de janeiro, quando prédios dos 3 poderes foram depredados. Parte dos parlamentares governistas eram contrários à criação da CPMI, mas depois que imagens da atuação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República no dia 8 de janeiro foram divulgadas pela imprensa, o governo passou a apoiar a criação do colegiado. É isso, e segue para a sanção o projeto que obriga divulgação sobre direitos de idosos em emissoras de rádio e TV estatais. O projeto aprovado obriga órgãos públicos a divulgarem informações sobre direitos humanos, especialmente os referentes à proteção das mulheres, das crianças, dos adolescentes e dos idosos. Essas informações devem ser incluídas na programação e emissoras públicas de rádio e TV e na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. O projeto vai na linha educativa, vai na linha que eu sempre defendo, as políticas humanitárias, com ampla divulgação desses direitos tão importantes para todo o povo brasileiro. E aí, seu Carlos Guimarães, em relação a em relação aos idosos, né? Agora em TVs estatais, de rádio, o que é que o senhor tem para dizer para a gente? Os meios de comunicação são muito importantes porque o cidadão ele vai conseguir exercer melhor o seu direito se ele conhecer o seu direito. Então, quando o meio de comunicação divulga aquilo que está estabelecido na Constituição, lá no capítulo da família, do idoso, da criança, do adolescente, e depois operacionalizado pela Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, e seus regulamentos, suas resoluções, o idoso, que é o principal interessado dessa norma, vai ter melhor condição de saber valer o seu direito. Seus direitos, né? Porque muitos acabam sendo leigos, né? Porque não tem divulgação, né? Sim. Não tem acesso à informação, não é Sim. isso? Por isso, e vai facilitar bastante, não é isso? Facilita, por isso que em muitos órgãos públicos, inclusive, como por exemplo o Código de Defesa do Consumidor, está previsto expressamente que todo estabelecimento comercial tem que ter um Código de Defesa do Consumidor lá para caso o consumidor queira consultar, assim como esses órgãos também de cidadania, como os cartórios, temos lá o nosso Estatuto da Pessoa Idosa, caso a pessoa, o idoso ou qualquer do povo queira consultá-lo. Em alguns estabelecimentos a gente até encontra um livretozinho que chama do Código do Consumidor, que você tem acesso ali, mas não são em todos, né? Estabelecimentos deveriam ser em todos, Sim, né? Tem que ser em todos, porque inclusive fica sujeito a multa, caso não tenha esse código acessível ao consumidor. É isso. Conta pra gente sobre a CNB, o que é, há quanto tempo que existe,
Certo. Qual a função da CNB? O Colégio Notarial, o CNB significa Colégio Notarial do Brasil. O colégio significa uma congregação, uma reunião de vários profissionais. Notarial significa notário ou tabelião. O que é um notário? Nós, como um país de origem latina, herdamos de Portugal, né, nossos descobridores, essa matriz do notariado latino, né? Então, o Colégio Notarial é uma associação que reúne esses tabeliães. Temos um órgão central, é o Conselho Federal, e os órgãos regionais em cada unidade federativa. Portanto, temos 27, né, além do federal. E aqui no Ceará tem o CNB Ceará, seção Ceará. É isso. E nós vamos agora falar, Gabriel, sobre esse aumento do divórcio. Pois é, porque é uma evolução natural do fenômeno conhecido como desjudicialização, que é a retirada de atos que antes só poderiam ser feitos na justiça, contribuiu para que o Ceará registrasse nos últimos 2 anos, período em que as novidades foram implementadas, um aumento de 21% na realização de divórcios e inventários em cartórios de notas, quando comparados à média nesse período anterior às mudanças. O que é que o senhor pode falar para a gente? 21% aí é bem significativo, né? É um aumento significativo e, acima de tudo, começando já pelo final, é importante de que o cidadão tenha consciência que, após o divórcio, ele faça as devidas anotações. Porque o divórcio é uma etapa para depois comunicar os demais atos, como, por exemplo, o registro de imóveis ou o registro civil das pessoas naturais, porque a pessoa nasce, eventualmente casa, pode haver uma interdição e com certeza um dia irá morrer. Então, depois dessa alteração do status, ele tem que comunicar esses atos também. Com relação ao divórcio, é importante esclarecer que as coisas, às vezes, dentro do avanço e retrocesso da sociedade, a emenda constitucional número 65 de 2010, ela meio que veio para simplificar. Ela tirou um prazo de 1 ano, que era o prazo necessário para a separação. É muito comum as pessoas falarem assim, eu sou separado, né? Ou sou divorciado. E um prazo que existia também de 2 anos para o divórcio direto. Com essa simplificação burocrática prevista já pelo pelo legislador da Constituição, veio uma lei posterior de 2007, 11.441, e previu expressamente que esse procedimento pudesse se dar não em sede judicial, ou seja, pela presidência de um juiz, de um magistrado, mas em sede extrajudicial, pela presidência de um tabelião ou notário. Então, o advogado, né, que é um elemento importante, essencial a esse procedimento, ele faz uma solicitação ao cartório de notas, por isso notário, e o casal, de forma amigável, ali no cartório é sempre amigável. Havendo um conflito, sempre será judicial. E a tendência natural é que, com o tempo, litigioso não. O litigioso, mesmo sendo litigioso, as pessoas podem convencionar, pedir uma suspensão do prazo no judicial e se encaminharem para o amigável. Sim. E com o tempo, veio uma resolução, inclusive, porque você falou no aumento do número, né? Veio uma resolução, um provimento, um ato singular do Corregedor Nacional de Justiça, de número 100, de 2020, e previu também que esses atos fossem eletrônicos. E a sociedade vem aprovando, é uma lei, uma norma que pegou, vem dando certo, gerando economia para os cofres públicos, porque o processo judicial, em média, ele custa, né, em média, R$ 2.630. Esse dado é de 2018, tá? Hoje deve estar mais caro. Então, deixa de mover a máquina judiciária, né, que às vezes tem muitas outras tarefas, né, e se dirige ao extrajudicial, que, via de regra, é muito mais célere. Se a documentação estiver em dia e estiver conforme aparelhada,
A gente faz divórcio às vezes em 1 dia, 2, 10, no máximo 90 dias, 30 dias. Então esse é o prazo razoável, 15, 10 dias. E a gente vinha comentando fora do ar sobre a questão da mídia, fora do ar não, até no ar, sobre a questão da mídia em relação aos idosos. Mas agora falando especificamente nesse caso de divórcios, tem os divórcios que vão para a mídia, das pessoas famosas. Não sei se o senhor chegou a ver recentemente o jogador de futebol, o Hakimi, marroquino, se envolveu num escândalo de abuso sexual e aí a esposa pediu o divórcio. Só que aí aconteceu algo que ela não esperava. Todos os bens que ele adquiriu durante toda a carreira não estão no nome dele. Ele passou para o nome da mãe dele. E aí agora alguns veículos internacionais apontam que ele que vai pedir 50% dos bens da atriz e não o contrário nesse caso. Como nesse caso aí, ele já tinha, antes de casar com ela, ele já tinha um patrimôio, não é isso? Exatamente. Ou com ela, ele foi comprando só que e colocando o nome da mãe. Ah, mas e nesse caso, hein? Polêmico. Isso daí é assim, primeiro, as pessoas são maiores e capazes, né? Evidentemente que o casamento ou uma união, ela impõe direitos e deveres. Né? Existem deveres que vão desde a conjunção e direitos da conjunção carnal, direitos e deveres desde dos frutos, os filhos, e direitos e deveres que vão também do patrimônio. Eventualmente, o que seja, as pessoas fazem alguns planejamentos patrimoniais, não caberia a mim aqui julgar como ele faz essa gestão patrimonial, muito menos qual foi a causa da ruptura, né? E o direito ao divórcio é um direito que a gente chama potestativo, ou seja, o outro cônjuge ele não tem nenhum direito quando a pessoa simplesmente quer se divorciar. Agora, com relação à evasão de bens, né? Me parece que a reflexão veio com esta conotação, aí teria que ver como é que isso se deu e tal, para ver se um dos cônjuges está sendo prejudicado. Isso daí, muito provavelmente, né? Sendo judicial, vai ser contencioso, pelo visto não está sendo amigável. Se fosse amigável, com certeza eles estariam num outro nível de... Agora, o que é certo? Em nível de direito tributário, né? Se ele fez uma transferência, a que título não sei, para a mãe, com certeza que tem que ter sido pago o tributo disso. No cartório, né, uma das funções que nós temos também para dar essa regularidade ao trânsito dos direitos e dos bens e do patrimônio é fiscalizar essa tributação, tudo com transparência, porque são atos públicos, são comunicados aos órgãos públicos, né? Agora, sobre esse tema em específico, com certeza muito pano, né? Vai dar para manga. Mas assim, no caso, quando eles casaram, deve ter tido aquela questão da partilha total de bens, e aí como se ela não soubesse, como se ela tivesse pego de surpresa. Não sabemos. Existem regimes de casamento, pois né? Então. Como eu disse anteriormente, no casamento ele tem alguns direitos de ordem emocional, espiritual e patrimonial, né? Existe a questão do pacto antenupcial, né? Que a pessoa pode fazer uma previsão da destinação do patrimônio, né? Mas o que é mais importante, seja antes, durante e depois na união, é que sempre um deve, digamos assim, não é acolher, mas também não é sustentar, mas é promover o bem-estar do cônjuge. Essa preocupação, né? Porque aquela união, aquela sociedade, ela além de patrimonial, ela também é emocional, espiritual, sentimental, né? Tem que ter essa preocupação, né? Sim. Até depois, mas muitas vezes quando chega no divórcio já não tem preocupação nenhuma, né? Você já está bem desgastado, né? Às vezes é melhor até haver um jogo aberto, né? Colocar as cartas na mesa para depois não haver uma surpresa ou uma insatisfação. Como aconteceu com essa
Com essa esposa aí, né, Isso, Gabriel? uma atriz espanhola. É uma atriz. Então, inicialmente, a Lei Federal número 11.441, publicada em 2007, previa uma série de restrições para a realização de divórcios e inventários em cartórios de notas, que pouco a pouco foram sendo superadas por decisões normativas do Poder Judiciário. A facilidade de acesso a qualquer cartório de notas do país, a agilidade do procedimento, resolvido em dias fora da Justiça, e o custo agora também aliados à realização destes atos de forma online pela plataforma, fazem com que se busque uma padronização nacional para a consolidação deste processo de desjudicialização. Vamos falar dessa lei agora, né? Essa lei 10.441 de 2007, ela veio exatamente com essa finalidade. Ela alterou o Código de Processo Civil de 2015, que revogou o Código de Processo Civil de 1973. E o Código de Processo Civil atual, né, é conhecido como Código Fux, né, que foi o jurista que presidiu essa reforma tão importante no nosso processo. Então, essa lei permitiu que houvesse essa desjudicialização, ou seja, trazer a burocracia, a boa burocracia, tirar da presidência de um magistrado de dentro do poder judiciário e delegar a um órgão auxiliar, um órgão colaborador, um cartório de notas, um tabelião, que através de um concurso público ingressa nessa atividade e faz de uma maneira, digamos assim, mais célere, menos burocrática, mais econômica, até mais acessível à população. Por quê? Porque o cartório, por ser um órgão de cidadania, um órgão que não trata de litígios, só trata de questões consensuais, amigáveis, então o trânsito é mais acessível. As partes representadas por um advogado, vão até o cartório, conversam com o escrevente, dão entrada nos documentos, nas certidões, demonstram suas quitações tributárias, verifica os bens, o patrimônio, se o imóvel está registrado, se não está registrado, se é uma posse, etc. E fazem essa partilha, né, dessa sociedade que não deu certo, se interrompeu. E também permitiu o inventário, ou seja, o inventário é uma listagem do patrimônio dos bens do falecido, daquele que veio a morrer, né? E aí os herdeiros também, de forma amigável, vão até o cartório e transformam, digamos assim, fazem esse imóvel voltar à plena circulação jurídica. Eu acho que o inventário é até um tema que gera mais conflito do que um divórcio, né? Porque no divórcio as duas partes estão aqui para debater. O inventário, não, né? No caso. O ser humano, ele é imprevisível. Na minha atividade, eu já tenho mais de 24 anos, tem vários casos, né? Às vezes algo que começa bem, não termina bem, algo às vezes que os ânimos estão muito acirrados, aí as pessoas se acalmam e tal. Isso decorre muito das paixões, né? E às vezes não tem assim, eu não posso afirmar se é mais que gera mais turbulência emocional. Eu sei que no cartório sempre é de uma maneira amigável. Eu acho que o Gabriel quis falar em relação ao inventário, porque a pessoa falecida, né? Então ali fica os filhos, aquela situação que geralmente tem, né? A pessoa que realmente poderia resolver aquela situação não vai estar aqui presente para resolver. Então, a lei é dura, mas é a lei. Com 18 anos, toda pessoa atinge a maioridade, né? Tanto penal como civil. No caso de uma infelicidade de um pai de família ou de uma mãe de família vir a falecer precocemente. Sendo maior e capaz, a pessoa de um dia para o outro vai ter que agir em todos os atos da vida civil de maneira plena, né? Aquele arrimo de família que ela tinha deixou de existir. O que acontece muito, às vezes, nesse inventário, por exemplo, às vezes os herdeiros não têm recursos
para promover o inventário ou para arcar com os tributos, né, que é um dever de todos, eles fazem uma escritura anterior a essa partilha, nomeiam um inventariante, aí esse inventariante se legitima legalmente junto à ordem jurídica, à ordem das coisas, pode diligenciar junto aos bancos, junto aos cartórios, junto às repartições fiscais, e aí ele vai desembaraçando os documentos. Aí, com certeza, a passagem daquele ente querido é insuperável, mas esse aspecto da burocracia, através dessa documentação, pelo menos se ameniza, né? É isso, agora o da hora dessa segunda-feira vai para a sua primeira pausa, mas fica aí que já a gente está de volta. Estamos de volta com o da hora dessa segunda-feira. A gente continua abordando a temática do bloco passado, falando que atualmente 6 estados lideram os avanços da desburocratização desses procedimentos, permitindo a prática de divórcios e inventários mesmo com menores, e testamento São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Maranhão e Acre. Por outro lado, 8 unidades federativas foram as que menos liberalizaram os procedimentos, que são elas: Amapá, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia e Tocantins. Como em todo tema, né? O Brasil é um país continental, então alguns estados adotam uma prática e outros estados adotam outra prática. E o Ceará não está em nenhum dos dois ali. Você consegue explicar para a gente? Esse tema é muito importante realmente o papel da imprensa, porque é através da imprensa que a gente vai poder dar um esclarecimento. Sim. Né? Esse tema ele precisa de uma explicação um pouco mais sofisticada. O que acontece? Em nível de uma reflexão, existe aquela frase: a mesma corrente que liberta é aquela que aprisiona. Então não poderia chegar e dizer assim: o estado que tem a previsão normativa tal, ele está menos burocratizado. Não necessariamente, significa que ele talvez esteja até mais burocratizado. No entanto, a norma, a lei, ela também tem um caráter pedagógico e ela serve para informar as pessoas e dar um recado. Olha, senhores magistrados, senhores promotores, senhores defensores, senhores advogados, senhores tabeliães, senhores cidadãos e cidadãs, existe essa previsão aqui, nós podemos fazer esse procedimento em cartório. No entanto, a lei já permite a interpretação da Constituição que um advogado faça um requerimento, mesmo que não haja ainda hoje previsão expressa no estado do Ceará, faça um requerimento ao tabelião, esse tabelião minute, faça um arremedo, faça um ensaio, um plano de um divórcio ou de uma partilha, informe a esse advogado, pegue essa documentação, autue em forma de petição, informe ao juiz, ao magistrado da causa de órfãos, de sucessões ou de família e diga: Excelência, temos aqui uma previsibilidade de uma solução amigável. Por favor, homologue ou autorize, dê uma ordem, um alvará. Porque ainda assim, nesses estados, há necessidade, mesmo esses que estão na vanguarda e o Ceará não está atrás, não é o melhor nem é o pior, mas está sempre acima da média, um estado tão importante como o Ceará, sim, um centro de energia renovável, de turismo, né? Que peça ao juiz: Excelência, por favor, autorize, me dê uma ordem, um alvará, uma ordem para lavrar essa escritura. Aí pega essa escritura, aí o juiz verifica de novo e homologa, ou seja, ele assina embaixo.
Bem, o que se prevê para um futuro breve, já existe projeto de lei nesse sentido em trâmite no Congresso Nacional, é que possa sim haver uma desjudicialização e retirar do magistrado, da figura do juiz de direito, aquele julgador também concursado, que geralmente a gente vê na televisão, na toga, né? Aquela roupa formal, né? Retirar isso e correr diretamente no cartório. Eventualmente até ainda com a presença do Ministério Público, que é o fiscal da lei, o fiscal da sociedade, custos legis ou não, só correr junto ao cartório. Porque isso às vezes demanda o quê? De uma maturação, de uma conscientização da sociedade, e isso leva tempo. O sucesso hoje comprovado da Lei 10.441 de 2007, passaram quantos anos aí? Vai quase 20 anos, né? Mas foram 20 anos. Não é pouco tempo. E a gente continua falando, a gente está falando com muita festividade sobre essa lei, mas essa lei já tem 20 anos, né? Então, quem sabe em breve possa vir uma previsão expressa na lei e autorizar diretamente no cartório. Mas isso pode se dar hoje, mas com alguns detalhamentos ainda por algumas limitações. Entendi. É isso. E além da desjudicialização dos atos e os reflexos sociais da pandemia, um terceiro fator também contribuiu para o aumento nas solicitações de divórcios e inventários, a possibilidade de realizá-los de forma 100% digital, por meio da plataforma e-notariado, que permite a realização de procedimentos em cartórios de forma online, por videoconferência, com tabelião e com assinatura digital, disponibilizada de forma gratuita pelo cartório aos interessados. 100% digital acaba aí também aumentando, facilitando o divórcio, não é isso? A pandemia, ela deixou como um legado essa necessidade de a gente ter mais alternativas, né, do relacionamento face-to-face, que evidentemente nunca vai ser substituído, né, o olho no olho. Mas nós, no cartório, nós notamos uma alteração de comportamento. Antes, o cidadão, era muito comum ele chegar e levar o documento assim, quase querer ver olho no olho. Hoje a pessoa já pergunta assim, poxa, mas vou ter que ir no cartório? Não. Tem como escanear e mandar os documentos? Hoje em dia, né? escaneia, vai adiantando tudo e depois a gente, vamos dizer assim, verifica. E através dessa plataforma do e-notariado, que é sobre a gestão do Colégio Notarial do Brasil, a qual fazem parte todas essas unidades federativas, inclusive o Ceará, os cartórios de notas têm essa interface onde o cidadão pode procurar um cartório de notas da sua confiança, da sua livre escolha e fazer esse ato notarial eletrônico. Não só o inventário, como um divórcio, como um reconhecimento de firma, um inventar, uma procuração. Está previsto lá no provimento 100 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, que também não é novidade, foi a emenda 45, emenda constitucional de 45 de 2004. Então vejam que as coisas no direito e na sociedade, elas têm um tempo para irem se sedimentando e as pessoas confiando, acreditando, dando valor, mas a tendência é exatamente essa, é haver cada vez mais um modo alternativo, né, de tirar a sobrecarga do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos órgãos de justiça e dar exatamente a esses delegatários de serviço público, que com a Constituição de 88, artigo 236, é exigível o concurso público de provas e títulos. Hoje em dia você já tem pessoas que trabalham apenas com esse lado digital para facilitar esse lado de quem não quer ir até o cartório, por exemplo, ou só ir em último caso? E complementando a tua pergunta, como que faz para agendar com a videoconferência, no caso, né, com o tabelião? Sim, nós temos, né, digamos assim, um departamento específico, porque os tabeliães, eles olhando para o futuro, nós não negligenciamos essa realidade. Apesar de no Brasil nós estarmos aqui há 500 anos, né, porque o notariado latino chegou com Anal de Cabral, né, nós, olhando para frente, nós estamos nos modernizando.
né? E temos essas plataformas e profissionais específicos, inclusive às vezes essa linguagem para nós também não é tão simples, porque envolve novos termos, remessa, retorno, disrupção, desmotivação. E para os clientes também, né? E para os clientes também. Por isso se fala tanto na questão da democratização, da digitalização, da inclusão digital, né? Nós temos plataformas aí. Agora, com relação ao contato do cidadão, do usuário do nosso serviço, ainda continua as mesmas coisas. A pessoa vai no cartório, liga, manda o WhatsApp, manda o e-mail, às vezes tem um contato com uma pessoa específica, já sente mais afinidade com aquela pessoa. A gente procura humanizar, né? Porque qualquer ato digital, qualquer ato até feito por um robô, digamos assim, ele não pode deixar de ser humanizado, né? Verdade. Não adianta, a gente estava falando do idoso, certa vez, da pessoa idosa, a gente estava falando, poxa, mas como é que vocês definem isso? Não, existe sim um protocolo, uma senha e tal, tá lá, idoso, pessoa idosa. Mas acima de tudo a gente tem que humanizar, porque a lei está lá, mas a lei tem que ser humanizada, né? Aquele protocolo digital, aquela interface digital, aquele documento digital, ele é dirigido a um ser humano, então a gente tem que humanizar aquela previsão legislativa, aquela previsão tecnológica. E aí essa questão da humanização para o idoso, como é que ele faz para agendar, se é rápido, que ele consegue uma data com videoconferência, se demora? O idoso, ele tem prioridade no atendimento, né? E dentro das prioridades da pessoa idosa, existe ainda a super prioridade, que é a partir dos 80 anos, porque é engraçado que a lei, ela prevê a data, o prazo de algumas maneiras. Por exemplo, existem direitos que se dão aos 60 anos, 62 anos, 65 anos, 80 anos, né? Então ele liga, um familiar liga, porque às vezes está uma pessoa numa situação de maior fragilidade. É exatamente aí que a gente tem que humanizar esse trato, porque às vezes a pessoa está mais sensível. Por exemplo, é muito comum na minha atividade eu atender os meus velhinhos. E eu vejo que às vezes eles vão lá simplesmente para conversar, mas há uma troca de experiência. Fazer como a minha avó, desabafar. Minha avó dizia sempre isso. Eles vão lá, contam a história de vida, aí eu aprendo, falam dos amores, falam dos dissabores, e eu fico ali aprendendo com eles também. Sim. Então, o cartório, como um centro de cidadania, os cartórios de notas, tem os outros também, o registro de imóveis, o assento do patrimônio imóvel, como também tem o casamento, tem as notificações de títulos de documento. Lá nós estamos ali muito para atender as pessoas. Acontece muito de, assim, chegar um cidadão totalmente perdido e nós direcionamos ele. Por quê? Existe uma credibilidade, uma mística, né, no cartório. Papel passado, preto no banco, preto no branco, culpa no cartório, só aceito se for por escritura pública. Então, autenticado. Então, eles querem tudo bem direitinho, né? Os idosos, eles são bem... Por isso que eu estou falando em relação à videoconferência, porque eles preferem ir. Não é, a maioria não prefere ir? Os jovens, né, que preferem o link da videoconferência? Os jovens... Geralmente Os jovens, eles são muito mais, assim, afetos à praticidade, realmente. A gente vê até, né, aquele jeito de tocar, assim, a tela, né, que chega a ser... Mas faz parte, um dia a gente também nós seremos pessoas idosas e às vezes vamos ter algumas... digamos assim... Não vai conseguir acompanhar a tecnologia, Aí né? a lei, a norma e o comportamento social, daí essa importância dessa conscientização, a gente tem que amenizar essas desigualdades. Sim. Porque não tem como comparar um jovem, inexperiente, mas com pleno vigor, com uma pessoa já com ampla experiência, mas às vezes está até com uma... A vista não é mais a mesma. Exatamente. Né? Não consegue ler aquelas as letrinhas pequenininhas. Existe toda uma dificuldade. Por isso também, que né? no cartório, uma das solenidades, porque ali são atos públicos formais e solenes, né? A gente lê, é uma pessoa que fica equidistante e que procura dar essa imediação entre as partes. Nós temos uma característica da imparcialidade,
né? Nós recebemos a nossa remuneração condigna, devida à prestação do nosso serviço, mas nós ali dentro do nosso trato ético, a gente tem que manter um distanciamento, um profissionalismo, como profissionais de direito, mercadores de segurança jurídica, vendedores de fé pública, né? Então a população sabe, pode ser do homem mais erudito ao homem mais humilde, ele sabe, quem não registra não é dono. Isso daí, isso passa de gerações em gerações. E a gente vai continuar, né, Gabriel? É isso, mas no próximo bloco, porque o Da Hora vai para a última pausa e já a gente está de volta. Estamos de volta com o Da Hora dessa segunda-feira, falando agora dos assuntos internacionais, porque a inflação na Argentina continua aumentando mês após mês. Em março, o índice foi de 7,7%, mostrando uma aceleração em relação aos 6,8% registrados em fevereiro e superando as expectativas do mercado privado, que projetou uma alta de 7%. No acumulado dos últimos 12 meses, contabilizados desde março do ano passado, a inflação atingiu a marca de 104,3%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Censos, divulgados na última sexta-feira. E é isso, ainda continuando falando de economia, porque a gente vai ver agora o crescimento do PIB acumulado entre os anos de 2000 e 2020 em algumas das principais economias do mundo. Nós temos aí a China, com 1.125%, o Brasil com 145% e o Japão com 2%. Aí estão os outros países, Reino Unido, Alemanha. Realmente a China é uma potência, né, econômica. Olha, 1.125%. Por isso que tem gerado tanta polêmica a questão do presidente Lula, com a questão da negociação com os Estados Unidos, com a China. Sim. Porque realmente pode voltar a direção, porque realmente são duas potências, uma com crescimento exponencial aí como a China, e os Estados Unidos que sempre vai ser firmado como uma das maiores economias do planeta, era a maior, foi ultrapassada pela China, mas por isso que fica nesse jogo, né? Sim, é questão mesmo de política, né, Gabriel? Geopolítica. Exatamente. E agora a gente vai conferir as notícias do mundo através da Euronews. Um grupo de ativistas climáticos recolheu, ao longo da semana passada, 650 mil pontas de cigarros em Portugal e apresentou-as no domingo na Praça do Comércio, em Lisboa. O objetivo é sensibilizar as pessoas para a negligência que leva a esta forma de poluição. André Noé, que impulsionou a iniciativa, diz que o principal problema com as pontas dos cigarros é que não são biodegradáveis, tem plástico, toxinas, metais pesados e químicos que com a chuva acabam no Rio Tejo e depois no mar. Há 2 anos, o grupo tinha conseguido reunir 1,1 milhões de pontas de cigarros em 2 meses. O desafio desta vez era atingir o mesmo volume numa só semana. As operações de evacuação já permitiram a retirada de 2/3 dos cidadãos europeus que se encontravam em Khartoum, onde, depois de falhar uma trégua, foram retomados os combates mortíferos dos últimos 9 dias, que já fizeram mais de 420 mortos e 3.700 feridos no Sudão. De acordo com o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, saíram até o momento mais de 1.000 europeus que se encontravam no país. Na sexta-feira, um responsável europeu tinha afirmado que havia cerca de 1.500 cidadãos europeus em Khartoum, na maioria ligados a missões diplomáticas. Várias capitais árabes também evacuaram centenas de cidadãos, nomeadamente por terra através da fronteira com o Egito e por mar a partir de Porto Sudão. Peritos e organizações humanitárias interrogam-se sobre a situação dos milhões de sudaneses afetados pelos combates. O antigo presidente peruano Alejandro Toledo, que foi extraditado dos Estados Unidos durante a noite, encontra-se detido na capital peruana enquanto aguarda julgamento por acusações de corrupção.
O ex-presidente peruano de 77 anos, que liderou o Peru de 2001 a 2006, foi acusado de lavagem de dinheiro em relação a contratos de serviço público. Após uma audiência preliminar, Toledo foi transferido para uma prisão na capital, Lima, onde se encontram igualmente os antigos presidentes Pedro Castilho e Alberto Fujimori. Os advogados de defesa afirmam que Alejandro Toledo sofre de câncer, mas o pedido interposto para ser mantido em prisão domiciliária foi rejeitado. O início do julgamento do antigo presidente está previsto para daqui a 18 meses. E o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Príncipe Faisal bin Farhad, visitou a capital da Síria, Damasco, onde se encontrou com o presidente Bashar al-Assad para discutir o futuro do país na região. Vamos conferir. O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Príncipe Faisal bin Farhad, visitou a capital da Síria, Damasco, onde se encontrou com o presidente Bashar al-Assad para discutir o futuro do país na região. A visita ocorre apenas uma semana após a ida de representantes da Síria à Arábia Saudita. As movimentações diplomáticas entre os países estão ocorrendo mais abertamente desde o terremoto que atingiu o território sírio, com os sauditas prestando ajuda humanitária ao país vizinho. Também de grande importância foi o acordo mediado pela China para a retomada de relações entre sauditas e iranianos, que sem dúvidas está impactando também nas relações entre os países árabes e os sírios. O governo Assad passou os últimos 10 anos isolado pela maioria dos seus vizinhos. Esse isolamento teve início com Primavera Árabe, que deu origem à terrível Guerra Civil Síria, e ao posterior Inverno Árabe. A própria Arábia Saudita foi um dos países que liderou o isolamento da Síria, propondo a suspensão do país da Liga Árabe e financiando movimentos armados contra o governo Assad. No entanto, esse período parece estar chegando ao fim, com outros países na região, como o Catar e os Emirados Árabes Unidos, iniciando uma reaproximação com Damasco. Apesar do governo Assad ter virtualmente vencido a guerra civil com o apoio da Rússia, parte do território do país ainda é ocupado por forças anti-governo, como a oposição síria e grupos curdos, ambos apoiados pelos Estados Unidos. O norte da Síria está ocupado por forças da Turquia, que desejam evitar que os curdos ganhem força na região. Os norte-americanos também mantêm soldados no território sírio, no intuito de manter o controle sobre poços de petróleo. É isso, da hora dessa segunda vai ficando por aqui. Agora chegou o nosso momento de considerações finais, não é isso, Rochelle? É isso, seu Carlos Guimarães. Bem, em nome dos tabeliães, de todos os tabeliães e notários do Estado do Ceará, em nome do Colégio Notarial do Brasil, Seção Ceará, só tenho a agradecer a oportunidade. É muito importante levar esse esclarecimento, levar esses tópicos de cidadania, de humanização à população. Dizer que os cartórios, sempre de portas abertas, né? São centros de informação, centros de cidadania, centros de esclarecimento, né? E lá nós direcionamos as pessoas para o que elas devem fazer, para dar formalidade jurídica aos seus interesses. Se preocupando sempre com a desburocratização, né? Porque é muito importante que o atendimento tenha, né, essa característica. Sim, sempre sob esse manto e essa áurea, né, da desburocratização, da desjudicialização, compromissados com a segurança jurídica, com a fé pública, que com o tempo a gente vai entendendo melhor do que se trata, o quanto é importante lavrar um ato, praticar um negócio jurídico, um ato seguro, que não esteja sujeito a uma nulidade, a uma anulabilidade, a uma inexistência, a um tipo de conflito, né? Então, os cartórios existem, os tabeliães, os notários existem exatamente para dar esse apoio à população. É isso. É isso, é sempre um prazer. Muito obrigada pela sua participação. E a gente fica por aqui, né, Gabriel? E amanhã... Se o senhor quiser voltar outras vezes, muito convidado. Bem-vindo e obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Muito convidado. E obrigada a você que nos assistiu e amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Até lá.